Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando aqui o nosso Pode Comentar. Meu nome é Hanna Nayade, para você que não me conhece, vocês sabem que eu não apresento sozinha. Estou aqui com meu parceiro Irenildo Santos. Boa noite, Irenildo. Boa noite, Hanna. Eu me chamo Irenildo Santos, né? É um prazer receber aqui Juvenilson Passo, né? E seja bem-vindo, Juvenilson Passo. Isso. Boa noite a todos, boa noite, Hanna, Irenildo. É um prazer imenso estar aqui participando desse grande programa, né, o Pode Comentar, não tenho dúvida, mais um instrumento de comunicação que chega, né, para brilhantar todo o Vale do São Francisco. Isso, pessoal, eu vou fazer aqui uma breve descrição, que o nosso convidado, ele tem um currículo grande, né? Vamos lá? Ele é Juvenilson Passos, nosso convidado, é uma das maiores lideranças políticas no norte da Bahia. Engenheiro agrônomo formado pela UNEB, casado e pai de 2 filhos. Ele foi o prefeito mais jovem da história de Centro-Sé, além de ter ocupado cargos importantes na gestão pública em Juazeiro e em órgãos do estado da Bahia. Sua trajetória é marcada pela articulação política e pela capacidade de unir pessoas e construir caminhos de desenvolvimento. Já coordenou campanhas históricas, foi peça-chave em eleições municipais e estaduais e segue sendo referência na política regional. Esse é o nosso Juvenilson Passos. Pois é, um imenso prazer, né, estar aqui passando com vocês. É isso, resumir um pouco da nossa história, mas por trás de tudo isso, né, sempre tem uma pessoa, um homem que desde de criança procurou servir, né, filho de comerciante, filho de agricultor, e desde pequeno, né, foi sempre bem relacionado de muitos amigos, sempre procurando, né, contribuir com cada amigo, ser sensível à situação de cada amigo, né, e muito jovem sair para morar em Juazeiro, para estudar, né, em busca de um sonho de concluir de alcançar uma faculdade, um ensino superior. Isso porque meus pais apostavam em mim como um filho mais velho, apostavam para a gente ter um melhor conhecimento e voltar para ajudar tanto no comércio como na agricultura. Mas quis o destino, né, que a gente enveredasse por outros meios que não fosse do comércio nem da agricultura. Apesar que na política você faz de tudo um pouco, né? Então já vai quase 30 anos de vida pública, a gente faz de tudo um pouco, né? Do comércio, da agricultura, né? E a política é a arte de fazer de tudo um pouco, não é isso? Isso, Exatamente. Muita história você tem para contar hoje, né? E como você já deu início aí para falar quem é Juvenilson fora da política, né? Vamos falar um pouco de como foi que veio, como surgiu essa ideia de ser um político tão jovem. Me conta um pouco da sua trajetória aí, porque nós já ficamos sabendo que você já foi vereador e depois presidente da Câmara lá em Centro-Sé. Conta um pouquinho dessa história pra gente. É isso, o que a gente tem nesses 30 anos de vida pública é muita história para contar, não só na política, mas também como toda a trajetória nossa, desde quando criança, quando fazíamos parte, né, de grupo de jovens da Igreja Católica, de coroinha de igreja, jogador de futebol, várias atividades, né, estudantes aqui, né, no 2º grau, depois na faculdade. E, claro, quando eu saí de Centro-Sé para vir morar em Juazeiro, não pensava na política, né, não pensava em tornar homem público, mas sim poder voltar e ajudar meu pai com o que ele pensou, com o que ele projetou para a minha vida. Mas já em 94, já na faculdade de agronomia, fazendo parte do diretório acadêmico, nos movimentos estudantis ali, na política, tinha um professor, José Bandeira, conhecido de todo o Vale do São Francisco da Bahia. Quero até mandar um abraço para o professor, que deve estar nos assistindo nesse momento. E em 94 eu me envolvi na campanha aqui, fui contribuir com ele na campanha para deputado federal. E aquilo me deu, começou a gostar daquilo ali. Dá um entusiasmo, né? Isso, contra a vontade dos meus pais, que não queria de forma alguma, mas eu já alcançando a maioridade, com 20 anos ali, já tinha como escolher o que queria, como dizia meu pai. E acabei realmente contribuindo com o professor José Bandeira, tanto aqui em Juazeiro, como também em Centro-Sé, levei o nome de José para alguns amigos e para a família poder votar para o professor José Bandeira como deputado federal. Naquela época também, Centro-Sé teve um candidato a deputado estadual que era filho de Centro-Sé, que era Jário Centro-Sé, e o meu primeiro voto também foi para Jário Centro-Sé como deputado estadual e José Bandeira para deputado federal. E a partir daí eu comecei a gostar realmente da política e comecei a me projetar, participar de movimentos, de discussões lá em Centro-Sé, com grupos de pré-candidatos, de grupos
partidários, né, com a ideia de a gente fundar até um partido de esquerda, na época que era o PCdoB, mas acabamos não criando o PCdoB. Eu tive que me filiar a um outro partido, que era um partido já de um primo meu, que já tinha um partido montado, para eu ser candidato a vereador. Aí me tornei, aí em 107, naquele momento, o vereador mais jovem também da história, até então. Hoje tem outros, né? Mas naquela época eu era o mais jovem, com 22 anos ali, candidato, e alcançamos a vitória e me elegi pela oposição, né? O prefeito opositor foi quem é vitorioso, e eu fui um dos 5 vereadores da oposição, e sendo oposição a esse gestor, eu fiz a minha trajetória ali na política, iniciando como vereador, com 23 anos já, quando eu assumi o mandato. Muito cedo. Como surgiu assim essa ideia, eu quero ser vereador, e como você lidou com essas responsabilidades? É isso, não é que a gente queria ser vereador, mas a gente, quando começou a falar de política, fazer a política ali, a gente via que a política era uma arte de poder você contribuir, né, com a sua cidade, contribuir com as pessoas. Então, desde ali você já via a importância, né? Já via que era importante. Ali, mesmo sendo oposição, como eu falei ao gestor, que era muito mais complicado você ser oposição, e dos 5 que começamos, só ficou eu e um outro na oposição por um período, a gente tinha uma dificuldade, mas eu conseguia levar o mandato, né, nas comunidades, conversar com associações, com entidades, discutindo problemas, né, dentro do meu grupo de jovens da Igreja Católica, que eu fazia parte, a gente também fazia um trabalho social ali, e aquilo a gente fazia as discussões políticas, né? E sendo vereador, ainda ali naquele primeiro mandato, em 107 teve um episódio, né, que houve um rompimento do prefeito com o vice-prefeito, e aquilo, quando a gente era minoria na oposição, passamos a ter uma maioria, pelo momento, apenas na política de 107. E ali gerou uma CPI, e naquele momento da CPI, a gente ia chegar às eleições de presidente da Câmara, e com aquela confusão que se criou, acabaram os vereadores, a sua maioria, me escolhendo para ser o candidato a presidente da Câmara, sendo candidato único, porque entre eles entendiam que o nome mais confiável para ser o presidente seria o meu, por conta de que eu fui o único que permaneci na oposição, o atual gestor. Então aquilo ali acabou eu sendo o presidente da Câmara naquele segundo biênio, né, 97 a 90, ou 99 a 2000, e claro, como presidente da Câmara, aquilo acabamos projetando mais para um cenário da política do município como um todo, até porque eu venho da Feira de Comerciantes e Agricultores, e não era o pessoal mais forte da política de Sensei. Então a gente sempre votou nos candidatos, votou em prefeito e vereador, mas a gente nunca tinha sido prefeito ou vereador. Então aquilo ali eu me projetei, né, consegui ter essa força naquele momento como presidente da Câmara, e fui sendo exemplo, né, para a sociedade, para outras pessoas, porque entendiam que o nosso nome ali naquele momento, que pegava uma Câmara, que era mal vista às vezes, que não cumpria com as obrigações salariais, obrigações financeiras com o comércio, com credores, e eu consegui organizar naquele primeiro momento, e com isso foi nos dando uma força, e logo em seguida, em 2000, onde o prefeito passou a reeleição, a gente conseguiu criar um grupo, ainda pouco, aí um grupo pequeno, mas eu consegui ser eleito prefeito mais jovem da história de Sensei, fruto desse trabalho que fizemos com o presidente da Câmara, e claro, e pelo desgaste também da atual gestão naquele momento. Tá? E daí para cá a gente construiu esses 2 mandatos de prefeito, depois fui eleito, né, e esse de vereador, e só agora que estamos novamente pleiteando mais um cargo eletivo, mas ocupamos já muitas funções públicas aí ao longo desse período todo que estamos na vida pública. Jovenilson, o que lhe credencia a você escolher, né, ser candidato a deputado estadual? Olha, a gente vê o Vale do São Francisco com quase 500 mil eleitores. A gente percebe a carência de lideranças que pensem o Vale como um todo. Essa liderança que pensa também em, vamos dizer assim, em fortalecer grupos dentro desses municípios do Vale do São Francisco. Tivemos bons nomes no passado que talvez não conseguiram se manter, né, e fortalecer essa região como um todo. Claro, a gente sabe do que avançamos, a gente sabe das coisas que já tivemos, mas ainda é muito carente quando você vê o Vale, vê Juazeiro, vê a região norte da Bahia, você vê sua vizinha aqui, vê Petrolina, você vê que ainda falta lideranças que pensem o Vale como um todo. Tem um respeito e carinho imenso pelos deputados hoje da região que têm mandato, mas eles não têm conseguido essa resposta
Tanto que hoje nós vamos para uma eleição de deputado no próximo ano e nós não conseguimos apresentar nenhum nome forte para deputado federal. E poderíamos ter, porque Juazeiro já teve 2, 3 deputados federais eleitos aqui no Vale, no São Francisco. Né? De Juazeiro tivemos 3, como José Bandeira, Jorge Cury, Edson Duarte, no momento. Isso. E hoje a gente não tem um candidato forte até então. Né? Então, se os nomes que nós hoje temos de mandato, se eles tivessem realmente essa força vamos dizer assim, que representasse bem o território, teríamos nomes fáceis de ser um federal. Então, claro, em Centro-Sé a gente criou um grupo forte, já estamos lá com 3 eleições seguidas, sempre fortalecendo o nosso grupo. E hoje a gente vê que Centro-Sé, pelo exemplo que deu através da gestão de Ana Passos, né, pela nossa história, por eu ter já contribuído em governos do município de Juazeiro, de Centro-Sé, contribuí também com o governo de Jacques Wagner, na época que eu ocupei um cargo regional na CA, que era sediado em Juazeiro. A gente construiu, né, muitas assim, relações com muitas entidades, com muitas lideranças, e ele sempre me cobrava essa possibilidade, porque você não coloca seu nome à disposição para ser candidato, você conhece bem a região, você já coordenou campanhas de governador, coordenou campanha de prefeitos, então coloque, você é um cara que sempre constrói, sempre procura, né, fazer a política, assim, de construção de pontes, com respeito, com diálogo, né, sendo, né, aquele cara que radicaliza as coisas. Então, você vai ser um bom parlamentar, você pode ser um cara que pode agregar muita gente para poder fortalecer muito a política no território. Então, começou a surgir dessa vontade desses amigos, né? Então, a gente, logo após a eleição de prefeito, a gente começou a construir com mais, né, detalhes, conversando com lideranças, conversando com o nosso governador, com o Rui Costa, com o Otto Alencar, com outros amigos da política a nível de Estado, e eles concordavam que a gente poderia sim apresentar nosso nome. E a princípio teve até a possibilidade de ser até federal mesmo, né? Mas quando a gente começou ali naquela construção, né, a gente foi, logo depois das conversas, nosso deputado Zó, né, se colocou que seria candidato a uma federal. Aí, como eu ia ser a primeira candidata, não podia também querer já ser federal, essa Bahia andando muito no território, estamos aqui. Então, a vontade não é a minha, é a vontade de muitos amigos que conhecem e sabem da nossa luta. Me diga uma coisa, quando você fala assim, como você se lança aqui em Juazeiro como pré-candidato a deputado estadual, aí você acha que o deputado Zóio e o deputado Roberto Carlos não trabalhou? Foi assim que nasceu o nome de Juvenilson aqui em Juazeiro? Não é isso. Eles trabalham, né, da forma deles. Eles têm um trabalho. Se não tivesse esse trabalho, não conseguiam ter 3 ou 6 mandatos, ou 7, como já teve o deputado Roberto e Zó, no seu 4º mandato. Tanto que, tanto o Zó como o Roberto são deputados que foram sempre votados pelo meu grupo lá em Centro-Sé. Ou seja, até 2026, Roberto e Zó são deputados de Centro-Sé, né? Eles têm ações em Centro-Sé. Mas eu digo assim, que eles não conseguiram crescer dentro do território. Porque se você pegar uma votação de Zó dentro do território, a votação de Roberto Carlos dentro do território, é muito pouco pela quantidade de votos que temos nesse território. Nós, um território de mais de 400 mil eleitores, o Zó, que foi mais votado em 2022, não chegou a 38 mil votos, teve 37 mil votos e alguma coisa. Roberto Carlos teve 23 mil votos. Então, em Juazeiro, uma cidade de 160 mil eleitores, votaram aí 115 mil eleitores na eleição passada. O Zó teve pouco menos de 14 mil, o Alberto também, 13 mil alguma coisa. Então, assim, se realmente fosse político de grupo, talvez ele pudesse ter mais, talvez era para ser eleito já praticamente de Juazeiro. Então, isso é o estilo de cada um tem suas defesas, né? Cada um faz uma política da forma que lhe convém fazer, mas com certeza são deputados que têm boas atuações dentro da Bahia, têm boas contribuições dentro de Juazeiro. Então, né? Mas eu creio que tem um espaço para que a gente também possa ter uma votação aqui no território e também possa ser eleito. Né? Não quero aqui tirar a vaga de ninguém, mas acho que a gente pode criar mais 1 ou 2 vagas para deputado estadual, que aqui, pela quantidade de eleitores que tem um território, com certeza caberia, então, você mais acha 2 ou 3. Então você acha que o grupo é desunido? Olha, eu sempre procuro dialogar e convergir para... Se você está num projeto, uma equipe, é um grupo, falar que você está com uma equipe, essa equipe, né, um time de futebol, se a gente ganha com um gol do atacante ou do zagueiro ou do goleiro, os 3 pontos, você ganhou o jogo. Então a gente tem que agir como uma equipe. Então hoje,
eu, o Zóio e o Roberto, nós estamos na mesma equipe. Nós estamos na federação, nós apoiamos o governador Jerônimo, apoiamos o presidente Lula, vamos para a eleição com Lula, com a eleição com o Jerônimo. Estamos aqui na construção desse mandato que está iniciando do prefeito Andrei, já está no seu primeiro ano. Estamos imbuídos em fortalecer a gestão de Andrei, em reeleger o nosso presidente Lula, reeleger o presidente Jerônimo, o nosso governador Jerônimo. Eu sei, então a gente tem que ter uma equipe. Isso. Agora cada um vai se construindo da forma que deva, né, construir. Eu construo. Se hoje eu tenho um espaço dentro do território, é porque tem um trabalho já prestado e as pessoas me procuram porque entendem que a gente tem como dar resposta a alguma coisa que talvez o Zó, o Roberto ou um outro deputado não conseguiu dar resposta. Mas eu creio que o espaço tem para os três aqui dentro do território. Então você acha que poderia estar os dois sentados aqui? Eu acho que sim. Se nós estamos do lado do prefeito, estamos do lado do governador, estamos do lado do presidente Lula, estamos dentro da mesma aliança política, por que não podia estar? Né? Agora, o voto é conquista, você vai conquistar, você vai procurar o eleitor, né? O candidato é um só, né? Mas ele faz seu trabalho, vai procurar a liderança, vai procurar o eleitor, vai fazer suas defesas, vai fazer suas colocações, e hoje está fácil, porque hoje as pessoas, ela procura a informação, ela sabe de que eu estou aqui, mas com certeza as pessoas sabem da minha vida. As pessoas procuram saber através de um amigo, rede social que lhe mostra, é tudo, é a sua história, porque quando hoje o homem público ele tem uma história, né, de vida que está lá, que todo mundo, é fácil de você saber se aquela pessoa está falando isso de boca para fora, ou se ela fala de um sentimento, se ela fala realmente porque ela é verdadeira no que ela diz, como essa pessoa. Então hoje o povo, ninguém é besta quando procura um candidato. Então eu acho que a gente não é adversário do outro. Eu penso assim, dessa forma, né? Eu acho que deveríamos sim estar juntos, né? E cada um defender suas ideias e o povo julgar. Mas eu respeito, né? Cada um age da forma que eu penso, mas cada um age da forma então, que assim, se esse grupo tivesse unido, então ia nascer um deputado federal. Podia ser, né? Podia ser. Porque os três juntos, não tenho dúvida que poderia, né, já de agora, podia ter um federal, porque existe essa carência do território, mas de qualquer forma, o que seria melhor é que dava um conforto até para que a gestão municipal fizesse um trabalho melhor, porque quando fica essa divergência, porque fica, vamos dizer, tem uma divisão dentro do grupo, tem o grupo de Andrei que apoia a Juvenils, não pode estar andando com o grupo de Andrei que está com o Zó ou que está com o Roberto. Aí fica como se tivesse uma prefeitura com vários prefeitos, e não pode ser, o prefeito é um só, a gestão é uma só, porque na hora que a gestão deixa de atender determinada comunidade ou comunitário, porque aquele comunitário ele está com o Roberto, ou porque aquele comunitário está com o Zó ou está com o Nilson, não é o Zó ou o Roberto que vai sofrer apenas, mas a gestão de Andrei. Então Andrei que é o nosso líder maior, né? Então, maior, né? A gestão ele tem que dar o tom da gestão. Então a gente não pode criar essa dificuldade, nem eu, nem o Roberto, nem o Zó. Então, claro que eu não estou dizendo aqui que o Roberto ou o Zó pensem assim, mas tem às vezes pessoas que estão, me apoiam, que apoiam o Roberto ou o Zó, que às vezes faz essa briga que não pode existir. A gente tem que estar todo mundo junto no mesmo projeto para reeleger Jerônimo, reeleger Lula e poder fortalecer a gestão de Andrei. Se ele falar aqui, o Dácio Mata, ele está perguntando aqui, como foi que você viu aquela fala do ex-prefeito de Centro Sé, né? No Vale Comentava, lá em Casa Nova, ele dizendo assim, eu fui o melhor prefeito de Centro Sé, mas já vem perdendo por 4 mandatos, né? 4 mandatos, né? Que você falasse, ele foi feliz, que você falasse um pouquinho sobre isso? Olha, Edinaldo, ele tem a história dele em Centro Sé, a gente sabe disso, foi gestor, né? Com certeza pode ter feito alguma coisa, mas essa história fez mais ou fez menos, quem julga é a população, e o julgamento é através do voto, né? Se a gente hoje está aqui construindo uma eleição de deputado estadual, estamos aqui já com 3 mandatos consecutivos de 2 mulheres que estão lá, Ana e agora Giselda, e sempre crescendo, e o outro grupo diminuindo, é porque a população entendeu que esse grupo que está aqui teve muito mais entrega do que o outro que não conseguiu isso, né? Mas a gente tem que respeitar o que cada um diz, né? Mas quem julga sempre é o povo.
Pois é, Ana. É sim, ó, é muito bom saber a opinião, né, que o pessoal está trazendo aqui. Que o pessoal acompanha, né? O pessoal já está enviando muitas perguntas, mas também temos um outro lado do Juvenilson, né? Depois dos mandatos em Centro-Sé, você assumiu funções importantes em órgãos estaduais e também em Juazeiro. Como foi esse processo de ampliar sua atuação e conquistar respeito em toda a região do norte da Bahia? É isso, logo depois dos 8 anos de prefeito ali, a gente foi convidado pelo governador Jacques Wagner a ocupar uma função no estado, sendo gerente regional da CAR, e ficamos por 4 anos, foi uma experiência muito bacana. Claro que os 8 anos de prefeito foi uma grande faculdade para você aprender muito ali, não é fácil, a gente foi muito jovem, você às vezes não conseguia ter, naquele momento, uma equipe técnica qualificada para assessorar, para fazer, porque naquele tempo era tempo mais difícil, né? Hoje as coisas estão mais fáceis. Depois do presidente Lula, a gente conseguiu aumentar muito a quantidade de jovens na universidade, de pessoas no nível superior. Naquele tempo, em Centro-Sé, em 2000, para você encontrar uma pessoa com nível superior, era difícil. Era difícil encontrar alguém disponível para ser médico, para ser contador, para ser advogado. Era difícil, porque não tinha. Ninguém queria ir para o interior naquele momento. Hoje não, está mais tranquilo, né? Você tem médico em todo canto aí, advogado e tal. Então ficou bacana depois dos governos, né, do presidente Lula principalmente. Então a gente veio com essa experiência de 8 anos de gestor, e na CAR foi algo novo, sim, porque você estava atuando ali em mais de 30 cidades, que o território era imenso, ele era na região de Paulo Afonso, região de Senhor do Bonfim, e toda essa região nossa aqui, do região norte. Então era contatos com associações, cooperativas, com lideranças, com vereadores, prefeitos naquele momento aí que a gente tinha que estar tratando, reunindo, conversando. Então foi algo muito prazeroso, que eu fazia com muita vontade, né, e gostava, né, de atender, de levar as demandas, levar, né, aqueles serviços com qualidade, né, para aquela população que a gente assistia naquele primeiro momento ali. Mas foi uma experiência muito boa, e também logo em seguida tentamos voltar à prefeitura, não conseguimos dar isso, né, com minha irmã, e aí vim contribuir com o Isaac aqui em Juazeiro. Também fui secretário aqui quase 4 anos na segunda gestão do então ex-prefeito Isaac Carvalho. Muito bem. Você sempre foi reconhecido como um grande articulador político, né? Na sua visão, qual é o segredo para manter um grupo unido ao longo dos anos e conseguir tantas vitórias políticas consecutivas? Qual o segredo? Acima de tudo, falar a verdade, cumprir com suas obrigações, cumprir com o que fala. Isso é importantíssimo. Então a gente ter o diálogo, saber ouvir, né, também, saber a hora de se colocar no lugar do outro, né, no que o que você pensa, mas o que o outro pensa de você também. Tem que se colocar para você entender. Então é isso, é saber, né, quem tem a razão, mas saber também da razão na hora que você saber que errou, você saber o seu erro, saber construir, né, os acertos dessa forma, com diálogo, ouvindo, nunca sendo dono da verdade, você sempre construindo de forma muito sincera, sendo verdadeiro, vamos dizer assim. Então cumprir, você ter palavra, você falar a verdade, isso faz todo um diferencial para você ser ouvido e ser respeitado. Muito bem, chegou agora a hora da gente ouvir o pessoal de casa, que o pessoal já iniciou, né, mandando as perguntas tanto do nosso Instagram quanto aqui na nossa live, né, que está acontecendo. Deixa eu ler aqui a primeira pergunta. Juvenilson, você lançou sua esposa Ana Passos como candidata a prefeita de Centro-Sé. Ela fez história. Depois coordenou também campanhas vitoriosas em Centro-Sé e Juazeiro. Como foi esse papel de bastidor e de liderança regional? A Ana Júlia está perguntando. É isso, a vida toda eu sempre fui de ouvir, de articular, né? Então esse saber ouvir, de você falar a verdade, de você cumprir com o que você diz, facilita as pessoas a estarem próximo de você. Então, você respeitando o que cada um diz, respeitando as pessoas, isso é importante. E a história que a gente adquiriu, sendo, né, gestor por esses 8 anos, contribuindo com o governo do Estado também por 4 anos, à frente de alguns movimentos estudantis, tudo isso é a vida de aprendizado, né, que quando você chega nesse momento de articular, de conversar, as coisas deram muito certo, né? Então eu tenho errado menos do que eu tenho acertado errado menos do que eu tenho acerto mais do que eu que erro dentro dessas construções. Então é uma coisa que eu gosto de fazer, e foi tranquilo você conduzir a Ana naquele primeiro momento, porque a gente tinha uma experiência assim, mas a Ana também era uma pessoa muito
inteligente e tranquila, tanto que conseguiu, né, se eleger ali, depois reeleita e vista como a melhor gestora que já passou até então em Centro-Sé. Vamos aqui ler a próxima pergunta, que agora é já falando do futuro, viu? Vinícius enviou. Você aparece como pré-candidato a deputado estadual, mas circula informação de que você estaria inelegível. Nós queremos aproveitar esse espaço para esclarecer. É verdade ou não? Isso é mentira, né? Porque se tivesse inelegível, não estaria aqui falando para vocês, falando para quem está nos ouvindo. Então, eu acredito muito na justiça, né? Então, tive sim meus problemas quando fui gestor, mas graças a Deus, problemas superados. Estamos aqui agora falando de futuro, falando de política. Então, se a gente não tivesse essa certeza, eu não estaria aqui com vocês, não estaria andando essa Bahia inteira, começando com lideranças, com pessoas que têm contribuído, têm nos acompanhado. Então, a gente está aqui firme e forte, com fé em Deus, em busca, né, de uma vaga na Câmara Estadual no próximo ano. Tá respondido, né? Temos mais perguntas, Irenildo? Tem aqui o João Paulo Moraes, acredito que é de Centro-Sé. Ele está perguntando aqui: Juvenilson, você está preparado a ser o candidato mais votado aqui em Juazeiro, da Bahia? Olha, nós estamos trabalhando. A eleição é só no próximo ano. Até o dia da eleição, até o dia de você confirmar o voto na urna, é aquela coisa, eu tenho aqui o meu voto, e vou construir 1, 2, 3, e quero chegar à quantidade necessária para que tenha uma vaga, né? Agora, se será o mais votado ou menos votado, isso não vai me envaidecer, até porque quando eu fui vereador em Centro-Sé, eu fui o 5º mais votado, né, dos 13. Então, eu não comecei sendo o mais votado em Centro-Sé e construí essa história que eu tenho em Centro-Sé. Então, eu estou aqui em busca de ter um mandato para contribuir, não só com o Vale do São Francisco, mas com a Bahia toda. Isso aqui, o Rogério, ele também pergunta, né, que você se lança como candidato do PT, né, mas a dúvida dele é a seguinte, que você também tem um relacionamento muito bom com o PSD. Se há um risco de você mudar do PT para o PSD? De forma alguma. Eu estou pelo PT e vou sair pelo PT. O PSD é o principal partido da base aliada do governo. Já estamos juntos, tudo no mesmo time, no mesmo grupo, mas a minha sigla é o PT para ser candidato no próximo ano. Vamos lá, próxima pergunta aqui, que quero primeiro agradecer ao Pode Comentar por esse espaço e elogiar a Juvenils, que vem fazendo uma grande campanha. Qual o seu grande projeto ou sonho político para os próximos anos? Olha, é trabalhar para a gente conseguir essa vitória, que não é uma vitória minha, é uma vitória do Vale do São Francisco, uma vitória do nosso território, uma vitória de quem quer ter pessoas boas para falar e fazer a boa política no nosso território, na Bahia. Então, o que a gente almeja é isso, é chegar a ter sucesso nessa eleição e alcançar esse mandato tão esperado de toda a região. Juvenilson, como é que está a casadinha? Aqui a gente vê que está se lançando também, né, como pré-candidato a deputado federal, Lucas Ramos, né, Lucas Reis e Jaime, né? Você, como é que está a casadinha? Está dando certo? Me fala aí para o pessoal do Vale comentar. Olha, a gente hoje tem andado muito, né, pela Bahia, mas a gente tem andado muito mesmo aqui no território. Então, nessas cidades aqui vizinhas, né, a gente tem construído com deputados federais diferentes, né? A gente faz um trabalho, né, para ser praticamente eleito aqui dentro do território, mas a gente sabe que aqui tem outros candidatos também, a gente tem que estar visitando outras cidades onde a gente tem condições também de amigos, ex-prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, pessoas que a gente já conhece há muitos anos, que têm nos chamado, têm levado nosso nome, e nosso nome tem chegado nessas cidades fora do território, na região, né, de Jeremoabo, região também Jacobina, na região de Irecê, na região oeste também, que eu vou estar lá agora na próxima semana. A gente tem, o nosso nome tem chegado forte em muitas cidades por aí. Mas aqui no território a gente tem algumas parcerias federais que tem, não que eu tenha indicado levar esse federal para determinada cidade, mas são pessoas que estão na minha relação de amizade, nesses 30 anos que eu falei de vida pública. Então vou ter sim uma parceria, né, com Jaime em Juazeiro, vou ter parceria com o Lucas Reis aqui em Juazeiro, talvez também em Casa Nova também, com Jaime e Lucas também está lá, e lá em Centro-Sé também
Nosso principal deputado é Diego Coronel, federal, mas também tem outros federais, entre eles também está Lucas, está Joséildo, tem o próprio Jaime Vieira, né, e outros também que chegam por lá, tem vereadores, apoiam os deputados federais. Enfim, em Juazeiro, eu sempre deixo à vontade, né, que, né, o prefeito Andrei construa esses nomes para federais. Então não tenho apresentado nenhum federal aqui. Todo esse pessoal que hoje me acompanha aqui em Juazeiro, eu não tenho levado nenhum federal para eles. Eu deixo que eles construam o seu federal, ou eles mesmos diretamente, ou através do próprio gestor, do próprio Andrei, que tem conversado com essas lideranças que estão nos acompanhando aqui em Juazeiro. Juvenilson, em Centro-Sé tem alguns vereadores, né? O senhor como líder político lá em Centro-Sé, tem alguns vereadores que não está ou não vai acompanhar alguns deputados, pré-candidatos a deputado federal da sua base. Isso lhe incomoda? De forma alguma. Lá nós somos 3 vereadores, né, o município, são 2 da oposição e 3 da situação, 3 que nos apoiam. Então, 11 que nos apoiam. Então, nós temos apoio desses 11 vereadores. Claro que cada um tem seu sonho, tem suas vontades, já se projetam para o futuro, né, e tem vereadores que têm construído com o federal daqueles que não estava dentro da conversa lá atrás. Mas eu entendo que na política é importante que cada um faça seu trabalho e o povo é quem vai julgar. A prefeita Gisela faz um bom trabalho, vai apresentar o federal dela que mais contribui, ela vai ter que dizer isso, né, no momento oportuno, quem são os federais que estão realmente ajudando. Mas, sem ser, desde quando a gente também foi gestor e minha esposa Ana Passo, a gente nunca teve um único deputado, né? A gente sempre foram deputados diferentes. A gente já, como eu falei aqui, lá os estaduais, lá foi votado pela nossa base o Júnior Nascimento, foi votado o Zó, Alberto Carlos, foi votado a Ellen, né, a Neuza Cadori, mais uns 6 estaduais, tudo da nossa base, né? Federal também, a gente teve Diego, mas teve também um que foi votado lá, teve Valmir Assunção, teve outros, mais uns 3 federais, ou seja, sempre mais os deputados sempre da gestão são os mais votados. Então, com certeza, o deputado que a gestão, que a prefeita em si abraçar, é o deputado que com certeza consegue ter mais votos lá. Mas realmente vamos ter lá uns 6 ou 7 federais dentro do nosso grupo que vai ser votado lá em Centro-Sé. O senhor que já foi secretário de Isaac Carvalho, né? Como é que você está vendo essa aproximação de Isaac Carvalho com o deputado estadual Jordábio Ramos? Olha, eu não gosto de comentar, porque é algo que ele mesmo tem que falar, né? Eu tenho o Isaac como amigo, né? Fui secretário dele 4 anos. Eu acho que a região perdeu muito quando o Isaac não conseguiu assumir o mandato de deputado federal, porque se ele assume aquele mandato, com certeza a região nossa hoje tinha tem outra visibilidade, né? Mas enfim, ele não assumiu, não quero aqui falar porque do quem errou, quem não errou, mas ele, por ele não assumir o mandato, foi ruim para ele, mas foi pior para toda a região. De lá para cá, Isaac ele não tem acertado, né? Como político, ele tem errado do ponto de vista, se olhar o jogo, ele cometeu erros, né? Agora, se ele está errando ou está acertando nesse momento em apoiar Jordábio, isso aí só o futuro vai dizer. Eu prefiro não comentar, porque eu já conversei muito com o Isaac, nós já debatemos muito sobre política de Juazeiro, principalmente nessa última, né, eleição, a gente vinha conversando bastante, né, e infelizmente deu no que deu. Não sei se ele só ouviu e não seguiu o que a gente opinava, mas enfim, eu acho que essa pergunta tem que ser feita a ele, e claro, o povo de Juazeiro é que vai dizer se ele acertou ou errou em estar hoje junto com o Jordábio. Juvenilson, você que sempre fala que Joseph Bandeira foi seu professor, você já bateu na porta dele pedindo uma ajuda, um voto, uma liderança? Olha, Joseph Bandeira é um grande político em Juazeiro, foi candidato por várias vezes a deputado federal, né, sendo bem votado. Eu acho que na história foi o mais votado deputado federal, individualmente falando. Eu creio que no momento certo ele vai definir, né? Eu acho que uma pessoa como o Jô, você não pede voto a Jô. Ele vem na hora, né, que ele é que vai apresentar o seu candidato, né? Eu acho que ele, quem sabe, pode até ser candidato também, ele não disse ainda, né? Ele é surpreendente, né? Tá ali, de repente ele ainda pode estar pensando em até ser candidato a federal, mas eu me encontro com ele poucas vezes, mas é um amigo, a gente bate papo, né? Peço conselho sempre a ele, porque foi meu professor, um amigo, a gente
conversa, mas nunca pedi o apoio a ele não, mas tive uma oportunidade e eu vou lá pedir. Mas vai bater na porta de Isaac pedindo ajuda, que eu sei que tem uma aproximação também com o Isaac, né? Pode ser. Não, até porque Isaac hoje já definiu que tem um candidato dele, né? Já definiu. O Jô, eu não vi Jô dizer que tem candidato, mas Isaac já disse que o estadual dele é jordável, então posso bater na porta dele para conversar como amigo, né? Mas para pedir voto não tenho como fazer isso, porque já tem o candidato dele. Na última vez que Isaac concedeu entrevista ao Vale Comentar lá no projeto Mandacaru, ele disse que ainda está namorando, entendeu? Então, assim, se ele está namorando, ainda tem chance de bater lá na porta e conquistar também, né? Alguma coisa. Eu creio que não tem essa possibilidade, porque hoje a gente está no grupo do governo Andrei, né? E com certeza para ele vir me apoiar, ele tem que estar vindo também dentro do grupo também, talvez, né? Ele como liderança. Eu acho que não, acho que ele realmente está namorando, mas deve estar com o Jordão, porque eles já estavam juntos aí aparecendo, conversando. Ele tem outros pais também, que também é outro que pode também ser candidato, de repente, né? Ele pode também estar se construindo, ninguém sabe. Eu lhe perguntar outra coisa, ainda sobre Isaac. Você acha que Isaac soltou a mão de Paulo Bonfim? Do ex-prefeito Paulo Bonfim? Soltou a mão? Olha, você fala do outro mandato? Não, eu acho que não foi isso. Eu acho que, como eu falei, em 2018, quando Isaac conseguiu ter 101 mil votos e não assumir o mandato, aquilo foi ruim para Juazeiro, foi ruim para a política de Isaac, de Paulo Bonfim, aquilo foi algo que começou de errado ali. Porque talvez, se Isaac tivesse assumido o mandato, Paulo Bonfim teria feito muito mais para o Juazeiro do que o que fez, e talvez tivesse até sido reeleito também naquele momento. Então, quando Isaac não assumiu o mandato, ficou aquela vamos dizer assim, a frustração da população, tal, e o que fazer agora, ficou. Então, acho que foi mais disso aí, mais ninguém soltou mão um do outro, não, acho que foi mais o prejuízo mesmo daqueles 101 mil votos que realmente não conseguiu. Porque chegou uma época que o pessoal falou que Juazeiro estava com 2 prefeitos. Pode ser isso também que prejudicou o ex-prefeito Paulo Bonfim não ter trabalhado melhor. Será que foi isso? Olha, eu não gosto dessa opinião. Agora sim, em Centro-Sé, quando Ana ganhou em 2016, falavam que quem ia ser o prefeito seria Juvenilson, né? E ao contrário, a gente e deu um show, não foi? Ocupava o espaço que me cabia, ajudava no que podia ajudar, mas nós fizemos o trabalho dela e muito bem feito, e hoje Ana tem um nome muito maior que o meu do ponto de vista de gestora, né? Ela fez presença, então a gente sabe, a gente fez isso bem, né? E hoje a Giselta também, uns achavam quem vai estar comandando é a Ana, né? E a Ana está aqui, né, em Juazeiro, cuidando da família, dos filhos, ajudando nesse projeto de deputado, não está ocupando nenhuma função dentro de Centro-Sé, função pública, ou seja, e está a Gisela lá com a equipe, trabalhando, conduzindo muito bem, né? E Ana aqui de fora, quando precisa que ela pode dar alguma opinião, ela dá, mas não está em Centro-Sé diretamente ouvido, então deixa à vontade. Então quem é o gestor ganhou tem que governar. Eu acho que quem é gestor tem que contribuir da forma que pode, mas sem ofuscar, né, quem está lá à frente do município. Muito bem, aqui compartilhando, né, momentos, histórias. Eu quero só avisar para o pessoal de casa que aqui é a nossa segunda live, porque nós tivemos um problema técnico aqui interno nosso, mas que agora já está tudo ok. Vão enviando também os feedbacks de vocês, se o som tá ok, se a imagem tá ok. Nossa equipe está aqui toda empenhada para dar o melhor podcast para vocês com toda a qualidade. E vamos voltar um pouquinho aí ao Juvenilson pessoal, à sua trajetória antes de tudo isso, né? Você começou sua vida pública muito cedo, sendo eleito vereador, logo depois presidente da Câmara. Estou falando isso mais porque o pessoal de casa tá querendo ver também um pouco da sua caminhada ali, quando você começou tão jovem, né? E nessa fase, quais foram as responsabilidades e desafios que você teve que ter? Olha, desde muito garoto eu sempre tive essa responsabilidade, porque filho de comerciante ali em Centro-Sé, a gente também trabalhava, né, gerenciava ali aquele comércio, que era um comércio familiar, com um primo ali, tomando conta com minha mãe e meu pai, e a gente desde muito cedo tinha essa responsabilidade também, na compra, em fazer o cheque, para fazer o pagamento, para levar, para conduzir. E depois que mais Juazeiro também, muito jovem, meu pai me dava essa responsabilidade de estar fazendo esse ir e vir, de comprar, de pagar, e aquilo me levou muito cedo a ter, né, uma responsabilidade ali,
sobre meus ombros. Vim morar só também ali com 2 primos, depois só eu e minha irmã, né, numa casa, aí meu pai pouco vem aqui. Até hoje meus pais para vir aqui só vêm fazer exames médicos e volta para casa. Para dormir aqui tem só se for amarrado. Então 2 vezes no ano que ele vem e pronto. E na época que eu morava aqui era do mesmo jeito, eu que cuidava das coisas. Então a gente aprendeu muito cedo a ser muito responsável nas coisas. E muito garoto também fazendo parte ali de diretório acadêmico, fazendo parte de jovem dentro do futebol, dentro da escola, da igreja. Sempre a gente assumia a função de liderar, de vamos dizer assim, de ter responsabilidade de distribuir as funções, né? Então, quando vim para a vida pública, né, não foi muito diferente, foi só aperfeiçoando o que a gente aprendeu desde cedo, né? E olhando assim para trás, quando naquele período você diria que hoje marcou muito a sua trajetória em questão de responsabilidade? O que é que te marcou lá atrás, como gestor, como vereador, como presidente da Câmara, como você assumiu muitas funções de grandes responsabilidades, qual foi o que mais te marcou? São tantas situações que a gente passa, né? Você falar uma, você pode acabar lembrando de outras, mas na verdade, quando eu assim comecei assim a me preocupar assim, em ter responsabilidade, foi quando realmente eu vim morar sozinho, porque até então, se morar com meus pais, tinha tudo. Quando eles me deixaram ali e saíram, né? Fechou, estou voltando para Centro Sé, você amanhã é com você para fazer as coisas sem empregado, que ali a gente fazia. Tive que tomar as aulas com minha mãe de 10 dias para como fazer ali o cuscuz, né? Fazer o feijão, arroz. Aprender tudo. Aprender, era em 10 dias para aprender, mas era um bom aluno, né? Até que aprendi algumas coisas. E aí para mim foi um momento que eu tive que, então agora aqui é comigo, o resto tudo é você querer fazer, entendeu? Você tem a responsabilidade, você querer fazer, botando na cabeça de fazer, você faz. Então, o mais foi tirando de letra, né? Então, são muitas passagens, mas foi o que marcou, porque a gente chorou ali, né, quando os pais. Mais ou menos quantos anos você saiu de casa? Tinha 15 anos, mais ou menos. Muito novo, muito novo. E quais desafios agora da vida política te marcaram mais? Olha, vou dizer assim, o que mais marca assim, é o julgamento que as pessoas fazem com você, né? Porque o homem público, ele tem sido muito mal visto, né? Quando você enxerga ali um prefeito, um vereador, um deputado, você, às vezes, na maioria das vezes, você enxerga uma pessoa, né, ruim, de índole ruim. Então, isso é que, às vezes, você é julgado, né? Às vezes, antes de julgar o ser humano, ela quer julgar o político, não sabe da sua vida, não sabe como é você como filho, como é você como amigo, como pai, como esposo, né? Então, como irmão. Então, isso é o jogo de algumas pessoas que não conhecem, né? Isso você choca, mas é isso, você tem que mostrar, né? Ser diferente. Então, não é fácil, mas estamos aqui já há 30 anos e quem nos acompanha e nos conhece sabe, né, do que a gente está falando e sabe da pessoa que eu sempre fui ao longo de toda essa vida. E nesse caminho aí, né, qual foi a vitória política mais marcante para você? Aquela que ficou na memória como divisor de águas? Olha, para mim a mais importante foi a Diana em 2016. Né? Eu fiquei muito feliz porque depois de ser vereador, eu ganhei as 3 eleições seguidas. Né? Eu tive 3 vitórias seguidas, 96, 2000 e 2004. E depois disso, vim trabalhar com o governo do Estado, tudo, mas eu tive meu problema e fiquei inelegível. Então eu achava que aquilo ali, né, teria acabado, que eu nunca mais teria uma vitória em Centro Sé, assim, eu achava que aquilo não ia mais superar. Então, mas trabalhando, sempre fazendo, mas achava que era uma coisa difícil de acontecer. E aí a gente voltou e um trabalho com a Ana, né, e a gente conseguiu uma grande vitória. Aí eu fiquei muito feliz naquele momento, né? Foi um momento que e todas as vitórias, a principal foi a 2016. E agora falando, né, de Juvenilson, o que você está preparando aí quando você se vê já como eleito a deputado? Como você enxerga tudo isso? Olha, a gente muita tranquilidade, né? Uma pessoa que desde cedo ocupa essas funções, contribuindo com o Centro Sé, com a região. Eu acho que como deputado não é diferente. A gente vai ter a mesma dedicação de trabalhar, né, de trabalhar com a verdade, de procurar solucionar os problemas que a gente entende que são importantes para a população, até porque eu conheço bem, porque a gente que já foi gestor público, a gente tem um olhar diferente daquele deputado que nunca teve oportunidade. Não é que é impeditivo o cara ser deputado
não ter sido prefeito, não tem nenhum problema para isso, até porque temos muitos aí que são deputados e nunca foram prefeitos. Mas quando você foi prefeito de uma cidade, você realmente sente na pele, né, as angúrias, as necessidades do povo, porque você sabe cada problema, como é que tem que resolver, como é que resolve. Isso, então, a gente, tendo a oportunidade de ser deputado, a gente vai saber, sim, como buscar isso, como buscar soluções, como pedir ao governador, como pedir a um secretário e dizer como é que tem que ser feito, porque você passou ali praticamente, né, e já, no meu caso, já são quase 20 anos, né, de gestão pública ali dentro, trabalhando com prefeitura, vamos dizer assim. Então, eu creio que a gente vai contribuir muito com o nosso mandato, não tenho dúvida que a população realmente espera por isso, e a gente chega lá e tem que dar essa resposta de forma muito positiva. Conquistando o seu objetivo como deputado, chegando lá em janeiro de 2027, qual o projeto que você tem assim em mente para o Vale de São Francisco? Olha, hoje nossa região ela já avançou muito, né, com esses governos do PT na Bahia, do governo do presidente Lula. A gente avançou em muitas ações importantes. Hoje as pessoas não veem essas coisas como importantes porque já tem tanto tempo que a gente conquistou algo que a gente passou aí mais de 100 anos sem conquistar, que acha que não é mais interessante. Mas a gente sabe, quando eu falei aqui a questão de você ter um nível superior, a gente sabe como era difícil você alcançar, ter um nível superior lá atrás, antes do governo de Lula, antes do governo de Jacques Wagner. A gente sabe como era tão difícil a questão dos abastecimentos d'água aqui nas comunidades, no interior, a falta de energia. Até então, quando eu fui gestor em Centro-Sé, tinha muitas comunidades que não tinham energia, né? As pessoas não tinham televisão, não tinha água na sua comunidade. E depois desses governos, né, a gente vê que isso avançou muito, né? Então, Luz para Todos foi um programa interessantíssimo, o Água para Todos também, muito interessantíssimo. Mas tem muitas coisas que avançaram e muitas coisas conseguiram melhorar, né? A questão da Universidade para Todos, né? A questão da própria saúde, que a gente tinha poucos hospitais a nível de Bahia. Hoje a saúde não é um problema, mas era muito pior lá atrás, quando eu comecei, quando eu fui gestor, eu sei que era muito pior essa situação da nossa região, né? Então a gente avançou muito, mas temos sim algumas carências hoje, por sermos num território, a região norte aqui do estado, que é o maior território da Bahia. Vamos se falar aqui, você está aqui em Juazeiro, daqui para Campo Alegre, são 350 quilômetros, Centro-Sé são mais de 200 quilômetros, e você vai, esses municípios grandes também, porque Juazeiro, ou Centro-Sé e Casa Nova, são 2 municípios juntos, é maior que um estado de Sergipe. Então nós temos estradas boas, ligando esses municípios, mas é uma coisa que tem que levar, que tem que pautar para o governo do estado. São obras de infraestrutura para levar o asfaltamento nessas estradas vicinais, porque temos muita área de produção, Centro-Sé tem muita área de produção, Casa Nova, né, Curaçá, mas são estradas ruins e essas estradas dificultam a qualidade da nossa produção, encarecem nossa produção. Então a gente tem que ter uma pauta com o governo do estado para melhorar, para asfaltar realmente pavimentar essas estradas vicinais também. E basicamente também algo importante é levar a nossa ligação de Centro-Sé a Xique-Xique, que é algo que não vai beneficiar só Centro-Sé, mas é uma região toda, porque você vai pegar um polo de Barreiras, de Irecê, de Juazeiro, e vai quebrar a distância. E nós temos lá de Centro-Sé a Xique-Xique 180 quilômetros de estrada de chão, que sendo asfaltada, que é uma BA, com certeza vai melhorar o desenvolvimento da região de Centro-Sé, como também Juazeiro, Sobradinho, Xique-Xique, Irecê. Então é algo que tem que ser pautado, e assim, algo que a gente sonha há muito tempo e a gente não tem a força de fazer essa obra, e talvez com representação a nível do estado, que conheça bem essa realidade, que possa mostrar para o governo do estado que essa estrada é importante, não é só para Centro-Sé, mas é importante para a Bahia como um todo. Então a gente vai ter que lutar por isso, né? Então são essas coisas que a gente tem que estar pautando. Eu queria te fazer outra pergunta. Quando você trouxe várias lideranças do grupo de Suzana para o grupo de Andrei, você acha que isso também lhe credenciou Andrei lhe vê com outros olhos? Olha, Andrei, a gente começou a conversar em 2023. Ele teve em minha residência aqui em Juazeiro, né? E ele já nesse sonho, nessa vontade, né, de construir uma eleição de prefeito, ele entendia que aqueles nomes que estavam postos eram nomes que não
não teria esse, ou que não estava, vamos dizer assim, que Juazeiro não estava naqueles nomes, que estava Isaac, que estava, né, a professora Ana, que vinha fazendo uma gestão ruim naquele momento ali, até então não foi boa a gestão dela, tanto que foi mal avaliada e não foi reeleita. E, então, Andrei já conversava comigo e tivemos algumas conversas com o Andrei naquele primeiro momento. Claro que a gente ali estava construindo em nome do governo, né, eu falava em nome de Jerônimo, em nome do nosso grupo, né, eu, por ser do partido do governador, eu tinha também e tinha feito a campanha de Jerônimo em 2022, então estava dentro do grupo de coordenação e vinha aqui pensando nomes para Juazeiro. E a gente sabia que em Juazeiro, tendo uma unidade, teria chances reais do grupo do governador fazer aqui um prefeito. Então o Andrei se colocou como candidato. Tem outros nomes, eu conversei muito com o Isaac também para a gente ver um nome em consenso para que o PT pudesse ter um candidato aqui a prefeito em eleição e trabalhando por essa unidade. Né? Claro que depois veio a unidade, o Zó também se colocou como candidato, mas eu também falava que o Zó naquele momento não era o nome que agregava toda a base do governo do estado, e acabou tendo um racha porque Isaac acabou não assim, concordando com um nome que pudesse unificar. E Andrei veio ser um nome, pelo menos, que unificou todo mundo, mas a maioria do grupo ficou com Andrei, né? E ali nós abraçamos a candidatura de Andrei naquele momento, o governador do estado apoiou Andrei, e claro, ele teve a vitória, a gente contribuiu no que a gente pôde contribuir. Foi uma campanha muito curta, até porque também estava em Centro-Sé, lá eu ouvi uma campanha de Giselda, mas foi muito curta aqui em Juazeiro, uma campanha de menos de um mês praticamente, né? Mas participamos aqui de alguns eventos, tive amigos bons que tiveram lá de Andrei, e claro, depois da eleição da vitória de Andrei, veio o grupo de Suzana, principalmente esse grupo que são pessoas, amigos, pessoas que já me conhecem há muito tempo, já tem um trabalho comigo, e começamos a ter uma conversa sobre a minha pretensão de ser pré-candidato a deputado estadual, vieram nos procurar, e claro, e muitos desses que tiveram ao lado de Suzana, né, de Jordão na eleição, vieram nos procurar e vieram construir com a gente e queremos assim uma aproximação dessas pessoas com o governo de Andrei. Mas eu creio que não foi só essa construção que faz com que Andrei nos tenha como um dos candidatos dele, até porque também eu sou do partido do vice-prefeito, do partido do governo do estado, e dentro do município, né, o PT, o vice-prefeito Tiano, outros do partido, secretários, estão nos apoiando nesse projeto, porque o PT, na sua maioria, né, está nos apoiando porque entende que o nosso nome hoje é o primeiro nome, né, o primeiro deputado do PT que pode ser eleito dentro do território, né, pré-candidato, assim, então está um nome forte, não só em Juazeiro, mas no território. Então a gente está construindo com essa base, né, dentro do governo de Andrei. Inclusive hoje eu vi uma foto, né, que naquele momento que tem Gleides Medrado, tem Leonardo Bandeira, tem Márcio Jandir, tem deputado Zó, tem Roberto, tem Tom Zé. Eu sei que tem um grupo grande, né? Aquela reunião ali foi para definir, né? Quem era não sei se era o nome escolhido. Aí tem uma foto que é assim, até interessante. Aí tá Andrei na frente, assim, né? Aí acho que saiu na frente, tanto que parece que ele tá sentado, né? Ele ficou assim de coca, assim, entendeu? Então naquele momento ali, ninguém botava fé de ser Andrei o escolhido ali naquele momento, né? É isso. Naquele momento as pesquisas mostravam que todos os nomes novos tinham a chance de ganhar de Suzana. Aliás, todos os nomes da pessoa ganhar de Suzana. Por incrível que pareça, eu tive umas pesquisas que eu acompanhei, o único que não ganhava ali de Suzana era o Andrei. Era o Andrei que não ganhava. Quando botava no 1 mais 1 ali, era o Andrei. E no entanto, interessante, quando, né, Deus quer as coisas como ele conseguiu ser o candidato e conseguiu essa vitória. Estamos aí torcendo que ele faça uma grande gestão, que tem se esforçado e tem andado muito e tem dado resultado aí. Pessoal, continua aqui enviando perguntas e aí, como a gente busca essa interação, pode continuar, né, gente? Mandando as perguntas, mas eu selecionei aqui algumas para o senhor responder, porque muitas perguntas que já estão sendo feitas, você já respondeu durante o Pode Comentar, tá? Lindy pergunta: o senhor enfrentará uma oposição que tenta descredibilizar sua pré-candidatura. Como pretende diferenciar sua campanha e conquistar a confiança do eleitorado? Essa é uma boa pergunta. É isso. Eu acho que o que mais vai me ajudar é a minha própria história, né? As pessoas que me conhecem, isso
se fala e se propaga muito rapidamente, né? O bom ou ruim se propaga muito rapidamente. Então, o seu exemplo de vida vai valer mais do que 1000 palavras que você venha a estar dizendo. Claro que a gente está preparado, que a gente está sendo realmente, vamos dizer, muita gente fazendo fake contra a gente em relação a que pode não ser candidato, tal, uma discussão que vem, né, há muito tempo, né? Surge e vai se mantendo. Eu não tenho dúvida que essa discussão ela vai até o dia da eleição, vão ficar sempre quem torce contra, ou quem é adversário, ou que às vezes concorre ao mesmo cargo do que o nosso, vai estar sempre procurando implantar inverdades, mentiras, para levar essa discussão para fugir do âmbito do que pode fazer pela região, o que pode fazer pelo território, pela cidade. Vai pela discussão de fakes, de questão de justiça. Que pode, que não pode. É isso que eles têm usado muito contra mim. Isso, pessoas que às vezes não querem, né, o meu êxito, não querem ver o meu crescimento. Mas isso não tem atrapalhado o nosso trabalho, o nosso crescimento. A gente tem, cada dia, tido mais apoio nesse projeto. Então, a gente está preparado, né? E eu, como falei, estamos aí conversando, dialogando com a população, indo em reuniões em comunidades, mas acima de tudo é o nosso exemplo de vida, são 30 anos aí, né? Fácil de saber tudo sobre nós aí, se a gente fala, se a gente fala a verdade, se a gente tem compromisso com as pessoas, se a gente tem compromisso realmente, né, com aquilo que a gente defende. Muito bem, respondida aí, Lindy. Aqui tem mais uma pergunta aqui, né, dos internautas. Pedro, pelo o DDD aqui, parece que é SNC ou é Casa Nova. Ele pergunta: Juvenilson, você podia explicar por que seu adversário tem tanto medo de você que não tira seu nome da boca? Estou dizendo que você não é candidato. Eu acabei de falar aqui agora, né? É a única coisa que o adversário tem para usar contra o nosso crescimento é justamente esses fakes, porque a justiça é clara, né? Então eu sempre acreditei e confio na justiça. Então é a justiça que diz que eu posso ser candidato. A mesma que diz que eu não podia ser, eu respeitei, e essa que diz que eu posso ser, então eu serei. Mas infelizmente os adversários nunca vai torcer para o nosso sucesso. Isso é normal, mas eu vou continuar trabalhando aqui. Vamos para frente. O importante é indo aqui para uma próxima pergunta, perdão. Se quiser concluir o que estava falando. Sobre geração de emprego aqui na região do Vale do São Francisco. Tem forte potencial agrícola e turístico. O que o senhor pretende propor para ampliar a geração de empregos e renda? Olha, algo muito importante essa pergunta. O nosso vale é o maior produtor do Norte-Nordeste. Hoje nós temos o mercado produtor, que é o segundo ou às vezes o terceiro interposto comercial do nosso país. Nossa região produz bastante frutas aí, exportando para todo canto do mundo, mas nós ainda temos muitas áreas a ser exploradas. Nós somos muito deficitários. Precisamos também pensar na industrialização. A gente ainda é carente, a gente vê nosso produto muito in natura. A gente aqui, CNC mesmo, tem mandado muito ferro aí para a China, manda para os Estados Unidos, e às vezes tendo que comprar o aço de volta, né? Leva o produto bruto e volta. Então a gente tem que pensar em industrializar alguma coisa do ferro, ou mais indústria aqui. A gente tem que lutar por isso também, que é importante. Mas a agricultura ainda é algo muito forte aqui na nossa região. E você pega um município como Centro-Sé, uma área territorial de quase 12 mil km², pega um município de Curaçá com quase 7 mil km², Casa Nova com 11 mil, Vila Marcado, Remanso, Sobradinho pequeno, mas uma área agrícola muito ainda pouca, muita área agrícola pouco sendo explorada no caso. E Juazeiro da mesma forma. O que a gente tem que pensar aqui é estar levando água bruta para essas áreas, né, que pode se tornarem irrigadas, são áreas ainda baratas, né, e áreas boas. Então pensar em águas, em canais de irrigação, água bruta para irrigação, para fomentar mais ainda a agricultura, que aí vai gerar muito mais emprego, gerar muita mais produção, e isso é possível. A gente está levando aqui esse canal que está indo para Campo Formoso, aqui pelo Rio Salitre, mas tem outros canais que poderão ser feitos, né? Centro-Sé é um município ali que a gente tem um estudo já feito, que a gente pode pegar água vindo, porque a água vem, né, como assim, tem pontos mais altos que vem descendo, você consegue adentrar na área da Caatinga, porque quem está na beira do rio, você está irrigado próximo ali, mas quem está a 20 km do rio, 30, já é sequeira, já é distante, já é sequeira, você tem como produzir, mas tem as terras boas, melhores do que muitas terras que estão na beira do rio. Então
tem que ver as parcerias públicas, privadas, né, com o governo do estado, ou que seja o governo federal, mas também essas parcerias, essas PPP, que podem, de repente, aumentar muito mais, triplicar ou quadriplicar o número de áreas irrigadas dessa região como um todo, e aí vai gerar muito mais emprego, muito mais produção, aí tudo cresce, né? Então são essas pautas que a gente tem que estar discutindo e estar levando adiante, né? Aqui estamos dando um abraço para você aqui, Capitão de Baltar, o ex-prefeito Paulo Bonfim, Zé Almeida e Luca do 8. Olha, presentes aqui no nosso ao vivo, muito bom. São amigos bons aí que estão nos ajudando nessas construções aí. Paulo Bonfim, mandar um abraço para ele. Lucas do 8, Baltar, por cá, Capitão dos Baltar, o vereador atuante. E Zé Almeida aí, que é o conterrâneo, Zé Almeida. E também é Ciel Baiano, está presente aqui. Dieguinho, assessor do prefeito, também está aqui, marcando presença. Também tem nos ajudado, Jean Gomes também nessa construção. E Dieguinho aqui é de 107, está tomando conta do mundo, né? Esse homem importa aí na gestão de Andrei. Bom, temos mais perguntas do pessoal. A educação foi destaque em sua gestão como prefeito. Quais propostas o senhor tem para melhorar a qualidade da educação na região norte, especialmente no ensino técnico e universitário? É isso, a gente tem que, primeiramente, trazer escola de tempo integral, é importante. Aumentar, mas tem muitas, mas é importante a gente ter mais essa quantidade de escola de tempo integral, porque na infância, naquela criança ali que você tem que começar a se preocupar com ela, né? E hoje, por conta da violência que tem sido crescente no nosso país, a gente percebe muito jovens, as crianças se envolvendo, né, por caminhos tortuosos. Isso tem muito a ver com a educação. Porque às vezes aquela escola de tempo normal, a criança fica em casa muito tempo sozinho, não porque os pais querem, mas porque muitos pais têm que sair trabalhar, às vezes não tem que deixar seu filho, sua filha, e termina ali sendo espaço para que coisas ruins aconteçam. São amiga mais velha, tal. Aí vem droga, vem uma série de coisas, né, a prostituição que acaba prejudicando. Então, quando você pegar mais escola de tempo integral, né, as creches, para poder realmente começar a cuidar da criança de pequena, aí já é algo importante e eu acho que tem que aumentar muito. O governador do estado tem feito isso, mas é algo que a gente tem que intensificar, né? Intensificar muito mais, para ser muito mais rápido, para chegar em todos os rincões da Bahia, para chegar mais escola de tempo integral, é algo importante. E aí, se a universidade é algo importante, o curso técnico, quando a gente fala aqui, né, de industrialização, então a gente precisa ter indústria, mas tem que capacitar também nossos jovens, nosso pessoal, que a faculdade, hoje a federal, ela tem que começar também a pensar em polos na região, um polo em Centro-Sé, um polo em Remanso, começar a ver o que é que tem mais vocação nessas regiões. Em Centro-Sé hoje tem mineração, agricultura, a gente tem que pensar em levar esses polos, apesar que muitas universidades hoje dessas particulares têm chegado nessas cidades, né? Tem chegado em quantidade, mas eu digo é o governo do estado, a faculdade pública começar também para criar polos aqui dentro do território. Né? Ô Juvenilson, eu queria lançar aqui um quadro aqui. Como é que você definir a pessoa em uma palavra? Vou começar. Como é que você define o nome em uma palavra de Ana Passo? Ana Passo. Ficou difícil agora em uma palavra, né? Uma palavra, são tantas virtudes que ela tem. Mas, pode dizer assim, uma mulher verdadeira. Sincera, mulher de palavra, mulher sincera, mulher. É formidável, mulher ali que é minha inspiração para tudo ali, viu? Giselda, prefeita de Centro-Sé, Giselda Carvalho. Dedicada. Jerônimo Rodrigues. Trabalhador. Rui Costa. Acho que é um grande articulador. ACM Neto. Olha, ACM Neto, ele vive do passado, né? Ele vive, não tem como definir, não. Ele vive querendo ser o avô, sem poder ser, né? Roberto Carlos, deputado. Um bom amigo. Deputado Zó. Um bom amigo também. O ex-prefeito de Centro-Sé é Edinaldo Lima. Edinaldo Barros. Barros, é que botaram aqui, depois é Barros. Um cara também, vamos dizer assim, batalhador, trabalhador,
né? Um cara que procura fazer pelo povo dele, né? É isso aí, Hanna. Muito bem, e agora, né, estamos quase chegando ao fim, né, e Juvenilson, você tem um slogan que fala que o futuro tem história. O que significa esse slogan? Explica mais para o pessoal de casa. Olha, isso foi mais a questão, assim, de um marketing, a gente conversando com minha esposa, com alguns amigos ali próximos, né, com o Zé Guerra e outros ali. Acho que não sei se o Poliano estava falando nesse dia, aí a gente vendo que slogan você criar para a sua campanha. Aí começamos a falar e lá atrás eu criei um programa no meu Instagram, na rede social, até quem puder nos siga lá no Passos Juvenis. Eu comecei a contar a história da Puida de Sensé, né, desde o início. Se alguém tiver curiosidade de ver, vai. Então, dentro dali, aí a pessoa fala, poxa, você gosta muito de contar história. Então, vamos lá, o futuro tem história, o futuro tem história. Mas só que, no ponto de vista gramatical, essa frase ela não pode ter, né? O futuro, porque o futuro ele não tem história, né? A história sempre não podia ser assim, mas ficou forte porque para a questão do marketing por ter uma frase pequena, né? Então realmente é algo que define também, né? Então ficou ali, o futuro tem história e ficou muito forte mesmo, né? Realmente é isso, a gente é um homem de muitas histórias. Coisa boa. Isso, me diga uma coisa, como você está vendo o trabalho de Andrei Gonçalves, né? 8 meses de trabalho, né? Mas aí tem gente que fala muito assim, que Andrei está anunciando muita obra. Aí você que tem experiência como prefeito, você acha que está anunciando muitas obras e pode também, no meio do caminho, essas obras não acontecer? Olha, essas obras anunciadas por Andrei, não tenho dúvida que irão sair. Talvez não seja no tempo que as pessoas esperam ou que as pessoas querem, né? E no tempo, às vezes, que Andrei pode ter falo. Mas são projetos que são feitos, são indicações, são recursos que são aportados, mas às vezes leva tempo, projeto, até sair o recurso, e o país vem numa dificuldade financeira imensa. A gente tem acompanhado a dificuldade que o país vive, né? Essa briga entre o Congresso, né, o ministro, o presidente Lula, então isso dificulta, né? Então a gente vê que o orçamento anual vai ser aprovado esse ano, então é algo que nunca aconteceu isso na história do nosso país. Então atrasou, então praticamente agora está se começando a liberar os recursos das emendas, os recursos do governo, os programas do governo federal, agora que está começando a sair, começou em agosto, alguma coisa muito timidamente, e agora em setembro um pouco mais, e a tendência é esses recursos estar saindo a partir de agora, de outubro, novembro. Coincidentemente que vem eleição? Não, porque também fruto mais desse confronto, dessa briga entre o Congresso, né, e o governo federal. Mas tudo que Andrei tem falo, com certeza é pautado em ações concretas que ele tem conquistado, tem programas. Agora tem programas, né, que até ser elaborado o convênio de liberar recursos pode demorar 1 ano, 2 anos, mas não tenho dúvida que muitas dessas ações que ele está anunciando não vão sair da gestão dele. Deixa eu lhe falar, lá na festa dos colonos, até você estava também, aí naquele momento o prefeito Andrei passou, né, cumprimentou Jordávio, cumprimentou outras pessoas, e lá ele foi e deu um beijo em Suzana, e aquele beijo estourou. Como é que você viu aquele momento? Né? Eu acho normal, a política é isso, porque são ideias, são propostas, não é uma briga pessoal contra ninguém, tem que ser assim, eu sou adepto a isso, né? Então tem que ser amigo, né? Eu acho que quando lá em Centro-Sé a gente tem uma disputa histórica com o Edinaldo, mas eu tive na residência dele, na morte de um sobrinho dele que chamava minha mãe e meus pais de tios, né? Foi desde pequeno, era dentro da casa dos meus pais, e morreu, e o velório era na casa de Edinaldo, e o pessoal, mas você vai lá, eu digo, não tem um porquê, não, então não sou inimigo de Edinaldo, nunca fui, entre adversário, não é inimigo, né? E sempre quando eu vejo, a gente trata de cordialidade, a gente se cumprimenta e tal, claro que cada um tem suas ideias, né, o que tem capacidade, o que vai fazer, mas como pessoa tem que ser assim. Então foi um gesto louvável, tanto de Suzana como de Andrei, o que passou, e realmente Juazeiro tem que ser maior do que essas brigas, tem que acabar com isso, né? Não cabe mais
essa questão pessoal contra ninguém. E nós chegamos ao final do nosso Pode Comentar, que por mim eu ficaria aqui mais horas e horas conversando e escutando a sua história. Mas para encerrar, Juvenilson, deixe a sua mensagem para o pessoal de casa, como deputado, como futuro deputado estadual. O que é que Juazeiro e o norte da Bahia pode esperar de Juvenilson Passos? Olha, esperar, você vai ter um político, né, uma pessoa que pode alcançar esse mandato de deputado, uma pessoa aplicada, que vai sempre se dedicar a procurar fazer mais pelas pessoas, procurar solucionar aqueles problemas realmente que agrava a situação das comunidades do interior, principalmente dos ribeirinhos, as pessoas que vivem na seca, né, na região de sequeiros também. Então a gente vai ser esse deputado que vai poder estar construindo soluções de problemas realmente que são importantes de ser resolvidos, até porque, como eu falei, a gente foi político ali, prefeito numa cidade como Centro-Sé, o município é o terceiro maior da Bahia, que tem problemas imensos, e ele serve de parâmetro para toda a região, porque Centro-Sé, os problemas lá não é diferente de Uraçá, de Casa Nova, de Sobradinho, de Juazeiro em boa parte, então são muito parecidos. Então lá foi uma grande faculdade da vida, e não tenho dúvida que a gente, como deputado, vai poder encontrar soluções importantes para o Vale do São Francisco. Muito bem, Juvenilson, nós queremos agradecer a sua disponibilidade e a atenção de vir até aqui no nosso Pode Comentar, que você sempre use isso aqui como a sua segunda casa também. Nós estamos à sua disposição para o que precisar. E eu quero agradecer também a toda a audiência de casa, vocês que estiveram assistindo o nosso ao vivo. Muito obrigado por todas as interações, perguntas e se fazer presente no dia de hoje. Queremos também agradecer aos nossos parceiros, né? Aos nossos patrocinadores que fizeram com que o nosso projeto aconteça. Quero agradecer aqui a Capim Ferro, né? Que é a nossa parceira de total confiança para você que busca materiais de construção civil ou reforma da sua casa. Capim Ferro, Petrolina e Capim Grosso é o lugar certo para você. Queremos também agradecer o apoio da Alto Vale Prevenções, que é um grande parceiro da gente, é uma empresa, né, com muita credibilidade e segurança para você e o seu veículo. Conheça o seguro da Alto Vale Prevenções. Agradecer também a Abdon Estruturas e Geradores, que é sinônimo de qualidade e confiança. Quando o assunto é energia, também você pode contar com eles, tá? E também, por último, agradecer ao Boi Brasa Juazeiro, a melhor opção para quem valoriza a tradição de um bom churrasco. Os melhores rodízios você encontra lá com as melhores carnes e o melhor preço. É isso, Irenildo. Boa noite a todos. Quero agradecer pela audiência, dizer ao pessoal que está em casa. Esse episódio vai ser transmitido também por várias plataformas, o Vale Comentar, os grupos do WhatsApp. Amanhã a gente vai iniciar mais 200 grupos do WhatsApp, então tem 300, vai para 500 o grupo do WhatsApp. Coisa boa. Obrigado pela audiência. É isso, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo episódio.